E dando continuidade à série Profissionais de Destaque, hoje o papo é com a Alessandra Andrade Vieira. Nascida em Curitiba e londrinense por opção, a Alessandra, que é formada em Economia e Administração de Empresas em Paris, atuou na gestão de grandes empresas na França, na Bolívia e no Brasil. Destaque também sua trajetória para o comando de um dos jornais mais respeitados do interior do país, a Folha de Londrina. Em sua bem-sucedida jornada, Alessandra entendeu que toda família, todo negócio e todo projeto são feitos por pessoas. Por isso, atualmente tem se dedicado arduamente no desenvolvimento de mulheres e de líderes para a construção de uma sociedade melhor. Nesta entrevista, a empreendedora, que é mãe de Edu e Maria, fala de sua trajetória, revela seu amor incondicional por Londrina e adianta o que está por vir. Alessandra, você começou como escriturária em uma agência bancária aos 14 anos. Conta pra gente um pouco dessa trajetória profissional. Ok, com os 14 anos eu comecei então a trabalhar no Banco Bamerindos do Brasil, na agência Passarela, como escriturária. Escriturária, com 14 anos eu fazia o quê? Um pouco de tudo aquilo que eu dava conta de fazer. Entregava talão de cheque, na época a gente tinha aquelas gavetas enormes no banco, com os cartões dos clientes, como em biblioteca, né? Então eu entregava aí os cartões de cheque, ajudava na abertura das contas, tinha muito papel, muito formulário e verificava limite de cliente, servia o café e no final do dia ajudava o fechamento da agência a colocar tudo no lugar, a organizar e às vezes ficava até ajudando o pessoal na contagem mesmo do dinheiro no final do dia. E Alessandra, nós estamos aqui diante de um dos cartões postais de Londrina. Vamos falar um pouco da sua relação com Londrina. Então, eu vim morar em Londrina tem 16 anos. Eu vim para cá porque meu pai já estava morando aqui e aí ele me convidou para trabalhar com ele aqui na Folha de Londrina. Antes disso, nós abrimos a Agência Brasileira de Estágio aqui, a Abre. Trabalhei aqui na Abre por 2 anos. Abrimos também uma factoring aqui na época. Trabalhei nessa factoring por mais 2 anos e aí trabalhei também em conjunto na Folha de Londrina. Falando um pouco também da sua trajetória no comando da Folha. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência. Eu entrei na Folha de Londrina na área do marketing, né? E aí permaneci no marketing por 2 ou 3 anos, não me lembro muito bem. E fui aprendendo um pouco sobre todas as áreas, sempre participando das reuniões de diretoria, dos gestores todos. E aí depois fui trabalhar no RH, no jurídico. E depois que o pai faleceu, eu estava no comando da Folha com o Nicolás. Ele cuidava de algumas áreas e eu de umas outras. Durante o papo no Lago Igapó, a Alessandra falou sobre a influência do pai, o saudoso empresário José Eduardo Andrade Vieira, o Zé do Chapéu. Alessandra, você estava falando sobre o seu pai, que uma referência política, é o seu José Eduardo Zé do Chapéu, saudoso Zé Eduardo. Conta um pouco, nem todo mundo conhece a história dele, fala um pouco da representatividade dele e da história. Bom, então meu pai, né, em 1980, assumiu a liderança do Banco Bamerindos do Brasil. E aí, até os anos de 90, quando ele colocou o banco como o 3º maior banco a nível nacional, ele decidiu entrar na carreira política. E aí ele fez campanha para se eleger senador. Antes disso, ele tinha sido ministro da Indústria e Comércio no governo do Itamar Franco. E depois, no governo do Fernando Henrique, ele foi chamado para ser ministro da Agricultura. Bom, passado tudo isso, em 1997, mais ou menos, meu pai veio morar em Londrina e assumir a direção da Folha de Londrina aqui. E vamos falar um pouquinho também, acho que é bacana você citar essa questão da influência do seu pai nas suas decisões, enfim, toda a sua trajetória. Ok. Bom, meu pai sempre foi e é até hoje, para mim, ainda um exemplo muito forte de um homem trabalhador, honesto e do campo no sentido realmente de fazer um pouco de tudo. Até hoje, acho que é o dia do agricultor, né? A gente falou um pouco sobre isso, de como o agricultor é vários profissionais em um só. Ele planta, ele colhe, ele organiza, ele, né, vai atrás do financiamento, ele empreende. E meu pai sempre foi um exemplo para mim muito grande disso. E junto com isso, meu pai sempre se preocupou muito de fazer a diferença no entorno dele. Todos os lugares que ele visitava, fosse para uma nova fazenda, ou fosse para abrir uma agência nova do banco, ou fosse para colocar qualquer empreendimento que fosse, ele olhava o entorno e buscava primeiro como que eu consigo ajudar essas pessoas aqui a me ajudarem a construir algo. E isso sempre foi uma preocupação. E ele sempre falava, primeiro a saúde, porque saco vazio
não só de não se alimentar, como de estar doente, não para em pé, e a educação, porque a educação permite que a gente consiga abrir novos horizontes e fazer novas coisas. Então ele sempre se preocupou com isso, e isso é algo que a gente aprendeu em casa e a gente traz com a gente. Então hoje, como que ele influencia minhas decisões? Ele influencia sempre com este olhar de conseguir buscar melhorar o que a gente pode fazer aqui de novo e como que eu posso ajudar para que você também possa ajudar e a gente construa algo bom que seja bom para os dois. Meu pai, graças a Deus, sempre teve essa mentalidade, isso a gente traz, é um ganha-ganha. Ninguém tem que perder, sabe? A gente vê muito isso aqui no Brasil ainda com, deixa eu dar um jeitinho, eu tiro um pouquinho do outro para eu me dar bem. E isso nunca aprendi em casa, ao contrário, a gente entende que podemos ter ganha-ganha. Eu posso fazer mais e você pode fazer mais e pode ser bom para os dois. Alessandra, sabemos que você foi convidada para a política. Como a sua experiência como empreendedora pode ajudar as pessoas do Paraná? Então, Thiago, a experiência como empreendedor nos faz reagir rápido, analisar com muita cautela as situações e encontrar soluções. Tem que ter muita criatividade, força de vontade e esses recursos com certeza me possibilitam a conseguir encontrar soluções e a validar as pessoas. Eu conheço a dor, já estive aí, sabe? Então eu sei quais são os problemas, as dificuldades. É óbvio que eu não vou dizer que tem solução pronta, tá fácil, não, mas é isso, precisa força de vontade, isso eu tenho, e precisa a abertura para o diálogo, a busca das soluções de fato efetivas. E todo empreendedor ele faz isso com muita criatividade, a gente consegue encontrar solução no final para quase tudo, né? Então eu acho que eu posso aportar bastante. Você é pré-candidata a deputada federal, certo? Certo. O que um deputado federal faz? Conta pra gente. Ok. O deputado federal tem 3 funções básicas. A primeira é a de votar os projetos de leis e criar novas leis. Segunda, fiscalizar o orçamento, né? E a terceira é trazer recursos para o Estado. Então, acho que nessas 3 funções eu tenho bastante experiência e sou bem capacitada para poder colaborar. E o que as pessoas podem esperar de você? Ok. As pessoas podem esperar de mim lealdade nos meus princípios e nos meus valores. Quais são meus princípios e meus valores? Deus, família, trabalho, transparência, honestidade e a coerência, sabe, Thiago, naquilo que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente diz. Então, muitas pessoas eu vejo a gente reclama, se queixa, vê problema em tudo, mas não vai atrás de colaborar, de ajudar para encontrar a solução. Então, comigo você pode esperar coerência sempre e ter essa certeza de que eu estou aqui para fazer. Teve uma campanha do Bamerindos que me remete a isso. Agora, gente que faz. E isso aprendi e vivi grande parte da minha infância vendo isso, o valor das pessoas que fazem. E bom, você teve aí a sua trajetória na Folha mais consolidada, vou até dar meu depoimento aqui, eu conheço a Alessandra de longa data, a gente tem um relacionamento aí que transcendia ela ser a minha chefe, era uma relação de amizade mesmo. E Ale, depois disso você se dedicou aí, desde a Folha você vinha com desenvolvimento humano. Hoje você tem um podcast, conta pra gente um pouco aí dessas suas atribuições. Então hoje eu trabalho com mentorias e coaching, com desenvolvimento humano, como você disse, e o objetivo é esse, sabe? As pessoas todas têm um potencial incrível, todo mundo tá aqui por um propósito de crescer e contribuir, e muitas vezes as pessoas hoje não conseguem encontrar a forma, o meio ou a energia para isso, tem algo que tá aí travando isso. Então meu trabalho é ajudar as pessoas a se encontrarem e a conseguirem agir, colocar tudo isso em prática para fazer algo e propor uma mudança. E você tem trazido esses temas nesses seus podcasts, é isso? Sim, bacana. E no meu podcast, inclusive, quero aproveitar para fazer aqui um convite para você, para irmos lá e você ser meu entrevistado. Poxa, então eu vou deixar de ser entrevistador e ser entrevistado, é isso? É isso aí. Tá mais topado, vamos lá? Opa! Bom, Ale, estamos no estúdio onde acontece o podcast da Ale e antes de eu ser entrevistado por você, quero continuar aqui o nosso papo sabendo. Você sempre diz essa questão do espectador e do protagonista. A partir do momento que eu quero deixar de ser espectador, o que eu devo fazer aí no desenvolvimento humano para me tornar um protagonista? Tá.
Então, Thiago, ninguém veio ao mundo para ser espectador. Todos nós viemos para cá com um propósito, como eu já disse lá atrás, de crescer e contribuir. E para isso nós precisamos ser protagonistas. Então, nós nascemos, nos desenvolvemos, né? Crescemos com uma família, com um entorno, e ali nós somos desafiados já desde criança a começar a conseguir interpretar esse entorno e a vencer nossos medos, né? Até lá atrás você sorriu agora porque a gente brincava muito com isso. Não tá com medo? Tô, mas vai com medo mesmo. E é assim, a vida tem que ser encarada para poder ser vivida. Bacana. E quem quiser acompanhar o teu podcast, essas entrevistas, como é que é? Tem um canal no YouTube? Qual a conexão? Então tá. Nós temos aí o podcast da Ale, que tá no YouTube, né? É só você digitar lá podcast da Ale ou Alessandra Andrade Vieira. Estreia sempre quando? Estreia todas as quartas. Bacana. Isso. No canal do YouTube? No canal do YouTube. Eu sempre divulgo no Instagram também, antes, quando tá saindo, eu coloco o link lá. E no Facebook, Alessandra Andrade Vieira. Pronta para os novos desafios? Extremamente pronta! Alessandra, muito obrigado pelo papo, esse tour aí, por me receber aqui, e nos vemos em breve. Muito obrigada a você!